Olá meus amigos e sejam bem-vindos a esta nova série aqui do nosso canal, onde nós iremos trabalhar o vocabulário em alemão utilizando as notícias do que está acontecendo neste exato momento no mundo, até para ganharmos um pouco mais de vocabulário, até mesmo acerca do assunto coronavírus. Tá? Então, em meio a tantas notícias ruins, aqui vai uma notícia boa, né? Nós teremos uma série de aulas gratuitas aqui no canal para você aproveitar este período de quarentena em casa e quem sabe aprender um novo idioma, para daqui a alguns meses, quando a coisa normalizar, você ter aproveitado um pouco esse tempo, né? Deixar de ver notícias ruins para vir aqui no canal aprender um pouco de alemão ou outros idiomas, outras coisas interessantes e aproveitar da melhor maneira este tempo, até porque não temos muito o que fazer a não ser ficar em casa. Então, eu peguei aqui hoje uma notícia de hoje mesmo, tá? O trecho de uma notícia da rádio alemã, é uma notícia que está lida pausadamente. Como nós vamos estudar esta notícia? Eu vou colocar o arquivo, vou reproduzir o arquivo de áudio aqui, tá? Mas nós vamos pegar só o primeiro trecho, porque senão a aula levaria 5 horas. Teríamos 5 horas de aula, porque nós estudamos cada palavra, então demora um pouquinho mais. Tá? Depois eu até deixo o link da notícia completa aqui para você seguir os seus estudos por conta própria. Então nós vamos estudar, nós vamos ouvir esse trecho aqui em alemão pausadamente, depois eu volto fazendo o estudo do vocabulário, tá legal? Aí você vai praticar a sua escuta, depois vai aprender o vocabulário, e quando você escutar novamente vai entender muito mais coisas. Esta é uma estratégia de estudo que funciona muito bem. Então vamos começar, vamos colocar aqui a nossa notícia. DW Deutsch lernen mit Nachrichten. Dienstag, 17. März 2020, 9 Uhr in Deutschland. O que ele falou aqui? O que ele disse aqui não está no texto, é a data. Ele diz Dienstag, terça-feira, hoje, terça-feira, 17 de março de 2020. 17. März, tá? März. Dia 17 de março. E essa aqui é a forma que ele diz, né? O 17º. É o 17º, tá? Ele usa um numeral desta forma. Não é 17 de março, sim. O 17º dia, está implícito ali, de março. 17º de março. 17. März, tá? 2020, Deutschland, Alemanha. Tá? Ele só informou a data aqui e vai começar a reportar a notícia agora. EU-Staaten beraten über Einreisestopp für Nicht-EU-Bürger. O que ele está dizendo aqui? EU-Staaten significa Estados da União Europeia. Tá? Eu não vou nem precisar da minha lousa aqui para explicar isso aqui, porque são palavras mais simples, se a gente precisar usar ela depois. EU-Staaten, tá? União Europeia, Staaten, Estados da União Europeia, beraten, aqui temos o verbo aconselhar, beraten, estão aconselhando, os Estados da União Europeia estão aconselhando o quê? Über, acerca, tá? Por uma Einreisestopp. Aqui sim temos uma palavra, né, mais composta que convém utilizar a lousa. Einreisestopp. Vamos quebrar ela no meio. Einreise. O que temos aqui? Temos um verbo, tá? Vem do verbo einreisen. Vem do verbo einreisen, que é reisen significa viajar. E quando você tem o ein na frente de um verbo, ele está dando a entender que algo está vindo para dentro, está vindo para cá, tá? Einreise, imigração, tá? Viagem para dentro do país. Einreise, daí do verbo einreisen surge a palavra Einreise e ele está casado ali com a palavra Stopp, que é uma interrupção, tá? Então, uma interrupção, um bloqueio na imigração. Então, os Estados da União Europeia estão aconselhando um bloqueio na imigração para Nicht-EU-Bürger, para não cidadãos da União Europeia. Você vê aqui que curioso, né? Aqui você tem só esta palavra aqui. Se você só tivesse isso daqui, EU-Bürger significa cidadãos da União Europeia.
mas ele colocou o nicht aqui na frente, então não traços cidadãos da União Europeia, tá? Para não cidadãos, para pessoas que não moram, não são cidadãos da União Europeia. E aí ele segue, né? Começa com a notícia. Eu vou reproduzir a notícia toda aqui agora e depois nós voltamos estudando a notícia, somente o texto. No final eu reproduzo ela mais uma vez, tá legal? Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen an diesem Dienstag über einen 30-tägigen Einreisestopp für Nicht-EU-Bürger wegen der Coronavirus-Pandemie entscheiden. Die Beratungen erfolgen in Form einer Videokonferenz. Mehrere der 27 Mitgliedstaaten haben bereits ihre Grenzen zu den Nachbarn ganz oder teilweise geschlossen. In der Nacht verfügte Griechenland eine 14-tägige Quarantäne für alle ins Land einreisenden Menschen. Deutschland kontrolliert seit gestern an den Grenzen die Einreise aus Frankreich, Luxemburg, Dänemark, Österreich und der Schweiz. Então, o que nós temos nessa notícia? Tá? Ele começa dizendo: Die Staats- und Regierungschefs, os chefes de Estado e de governo, lembrando que Regierung, aqui uma palavrinha, tá? Uma palavrinha talvez seja nova para você, Regierung, governo, tá? E vem do verbo regieren, governar. Você se lembre que quando você tem o UNG no final de uma palavra, significa que um verbo foi transformado em um substantivo, Regierung, governo, tá? Do gênero feminino, todas as palavras terminadas em UNG são do gênero feminino no alemão, tá? Então, os chefes de Estado e de governo, die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, tá? Der Europäischen Union, da União Europeia, wollen, aqui é o verbo querer, wollen, querem, an diesem Dienstag, nesta terça-feira, über einen 30-tägigen Einreisestopp, acerca de uma interrupção de imigração, de um bloqueio de imigração de 30 dias, tá? 30-tägigen, tá? Isso aqui significa de 30 dias. De 30 dias. Você até vê um adjetivo, isso aqui é um adjetivo originado da palavra tag, dia, 30-tägigen, de 30 dias, tá? Über einen 30-tägigen Einreisestopp, sobre um bloqueio de imigração de 30 dias para não cidadãos da União Europeia, tá? Für Nicht-EU-Bürger, wegen, por causa, tá? O wegen é uma palavra no alemão que significa por causa, tá? Wegen, e ele trabalha sempre com o genitivo, tá? Com o caso genitivo da língua alemã, que é aquela posse direta, né? Quando você vai dizer o carro do meu pai, o carro da minha mãe, aí ocorre algumas declinaçõezinhas que nós já até vimos em outras aulas aqui, que eu trabalho com bastante detalhes no nosso curso fechado, tá? Wegen der Coronavirus-Pandemie. Pandemia de coronavírus, em alemão, nós dizemos coronavírus, tá? Coronavírus, pandemie. E é do gênero feminino, tá? Na frase aqui com o wegen, por conta do wegen demandar o genitivo, o die virou der, pois estamos falando por causa de. É tipo uma posse direta, por causa de, tá? Wegen der Coronavirus Pandemie, tá? Pandemia de coronavírus. Entscheiden, aqui é o verbo principal da frase, tá? O que nós temos aqui na frase? Os chefes de Estado e de governo da União Europeia querem, nesta terça-feira, sobre uma interrupção de imigração de 30 dias para não cidadãos da União Europeia por conta da pandemia de coronavírus, decidir, tá? Entscheiden é decidir. Então, a galera ali quer decidir, eles se reuniram para decidir acerca de um bloqueio de imigração de 30 dias para pessoas que não são da União Europeia.
E segue falando. Die Beratungen, aqui, Beratungen, vem do verbo beraten, que é aconselhar, tá? Aconselhar. Logo, Beratungen é aconselhamentos, tá? As conversas, os aconselhamentos, Beratung, tá? No plural, no singular ficaria Beratung, mais uma palavra terminada em um NG, um substantivo que se originou de um verbo, de Beratung, de Beratungen, tá? De Beratungen, os aconselhamentos, erfolgen, acontecem, tá? Erfolgen é acontecer, suceder, ocorrer, erfolgen, tá? Anote aí, é um verbo que aparece bastante no dia a dia, principalmente em notícias. Erfolgen in Form, na forma, einer Videokonferenz, na forma de uma conferência de vírus. De vírus não, de vídeo, né? Tanta gente falando vírus, né, pô? Você fica com vírus na cabeça. E segue dizendo, mehrere der 27 Mitgliedstaaten. Aqui o que nós temos? Vários, tá? Mehrere significa vários. Mehrere. Adiciona aí na sua listinha de anotações, mehrere, vários dos der 27 Mitgliedstaaten, Estados-membros, tá? Mitglied em alemão é membro e Staaten é estados, Estados-membro, tá? Estados-membro da União Europeia. Mehrere der 27 Mitgliedstaaten haben bereits ihre Grenzen zu den Nachbarn ganz oder teilweise geschlossen. Aqui nós vemos um caso de passado perfeito. Você vê o verbo haben, ter aqui. Então, quando você vê o verbo haben, assim, solto ali no meio da frase, você fala, lá vai vir um verbo no passado perfeito no final da frase. Né? Porque ele não vai falar, os estados têm o quê? Eles têm uma casa? Não. Aconteceu alguma coisa, está acontecendo alguma coisa. Haben bereits, terem já, bereits é já, ihre Grenzen, suas fronteiras, ihre Grenzen, tá? Ihre Grenzen, já anota aí. Ihre Grenzen, suas fronteiras, deles, tá? Deles. E Grenzen é fronteiras em alemão. Zu den Nachbarn, com os vizinhos, O zu aqui, ele meio que indica direção. Fronteiras com os vizinhos, mas a fronteira faz direção, tá? Zu den Nachbarn, as fronteiras que vão até os vizinhos. Por isso que ele utilizou o zu. Ele não colocaria mit aqui, porque daria a entender que está junto. Então, ele coloca zu, as fronteiras que dão nos vizinhos, que vão até os vizinhos, que apontam em direção aos vizinhos. Zu den Nachbarn, tá? Haben bereits ihre Grenzen zu den Nachbarn ganz, totalmente, oder, ou, teilweise, parcialmente, geschlossen, fechado, tá? Fechado. Geschlossen é o passado perfeito do verbo schließen, fechar, geschlossen, fechado, tá? Uma frase no passado perfeito. Mehrere der 27 Mitgliedstaaten, vários dos 27 Estados-membros, haben bereits ihre Grenzen zu den Nachbarn ganz oder teilweise geschlossen. Já fecharam suas fronteiras de forma total ou parcial para com seus vizinhos. In der Nacht, na noite, né, na noite ou madrugada, verfügte Griechenland, a Grécia decretou, tá? Aqui você vê o verbo verfügen. Verfügen em alemão pode significar disponibilizar ou decretar, vai depender do contexto, tá? Decretar, e ele está no passado perfeito aqui, tá? Por quê? É fácil de descobrir quando um verbo está no passado perfeito, né? Você vê a letra T adicionada ali, do nada, antes da conjugaçãozinha final. De repente apareceu uma letra T no final do verbo, está no passado perfeito, imperfeito, tá? Isso e é um verbo regular. Isso acontece em verbos regulares, no passado imperfeito, eles ganham a letra T ali no final do radical do verbo, antes da suposta conjugação, tá? Então, decretou. Verfügte Griechenland, na noite, decretou a Grécia. In der Nacht verfügte Griechenland eine 14-tägige
Quarantäne, tá? Uma quarentena de 14 dias für alle ins Land einreisenden Menschen. Aqui nós temos o seguinte. Für alle, para todos, ins Land einreisenden Menschen, pessoas que estão imigrando para o país, tá? Einreisend é um adjetivo originado do verbo einreisend, que significa que está imigrando, que está entrando no país. Ins Land einreisenden Menschen, pessoas que estão no momento entrando no país. Pessoas que estão no momento entrando no país. Ins Land einreisenden Menschen. Já anote aí, tá? Para todas as pessoas que estão entrando no país. Für alle, para todos. E esse aqui é o tal sujeito da frase, tá? Para todos o quê? Para todos ins Land einreisenden Menschen. Tá? Para todas as pessoas que estão imigrando para o país. Então, quando você vê uma palavra terminada em END, ela vai ser um adjetivo, tá? Que representa uma ação que está acontecendo. Normalmente vem antes da pessoa, que ele dá a entender que a pessoa está executando ou fazendo aquela coisa. Tá? Então, ele termina com END, é como se fosse um verbo einreisen com END no final, que está imigrando, que está entrando no país. Ele dá a entender que aquela ação as pessoas estão executando aquela ação de forma contínua. Tá? Ele poderia ter construído essa frase de outra forma? Poderia, mas é interessante vermos casos assim no alemão. Tá? Mesmo que você esteja no básico, no avançado, quanto mais você tiver contato com a língua, melhor vai ser para você. E aí nós terminamos a notícia com o seguinte. Deutschland, a Alemanha, controla, está controlando, seit gestern, desde ontem, tá? Gestern em alemão é ontem, tá? Seit é desde ontem, seit gestern. An den Grenzen, nas fronteiras, a Alemanha está controlando desde ontem, nas fronteiras do país, an den Grenzen, die Einreise, é o que ela está controlando nas fronteiras, a imigração, tá? Die Einreise, a imigração de onde? Aus Frankreich, da França, aus Luxemburg, de Luxemburgo, aus Dänemark, da Dinamarca, Österreich, Áustria und der Schweiz, e da Suíça. Então, Deutschland kontrolliert, a Alemanha está controlando, seit gestern, desde ontem, an den Grenzen, nas fronteiras, die Einreise, a imigração, aus Frankreich, Luxemburgo, Dänemark, Österreich und der Schweiz. Tá? Está aqui a nossa notícia de hoje, tá? O primeiro trecho dela, porque esse é um bloco de notícias gigante. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Se você quer receber mais materiais em seu e-mail, incluindo o nosso livro completo, versão 2020, clique no link na descrição deste vídeo que basta colocar o seu e-mail. Eu enviarei uma cópia do livro com 100 páginas, totalmente reeditado, gratuito, para o seu e-mail. A gente se vê na próxima aula, estudando notícias e acompanhando de perto a situação do mundo e do Brasil. Nos vemos na próxima aula. Nos vemos na próxima aula e boa sorte para todos nós. DW Deutsch lernen mit Nachrichten. Dienstag, 17. März 2020, 9 Uhr in Deutschland. EU-Staaten beraten über Einreisestopp für Nicht-EU-Bürger. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen an diesem Dienstag über einen 30-tägigen Einreisestopp für Nicht-EU-Bürger wegen der Coronavirus-Pandemie entscheiden. Die Beratungen erfolgen in Form einer Videokonferenz. Mehrere der 27 Mitgliedstaaten haben bereits ihre Grenzen zu den Nachbarn ganz oder teilweise geschlossen.
In der Nacht verfügte Griechenland eine 14-tägige Quarantäne für alle ins Land einreisenden Menschen. Deutschland kontrolliert seit gestern an den Grenzen die Einreise aus Frankreich, Luxemburg, Dänemark, Österreich und der Schweiz.